Como responder e não reagir? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não é obrigada, você não é obrigado a reagir, a responder na hora com que alguém quer ou porque alguém tá te pressionando, alguma coisa assim. Eu lembro que eu atendi uma cliente quando eu tava como corretora, que ela disse assim pra mim: eu preciso pensar, porque se eu não tiver tempo pra pensar, a resposta vai ser um não. E eu levei aquilo pra minha vida, porque é bem assim mesmo. Por que você não pode ter um tempo para pensar na resposta que você vai dar? Aí você fala, ai, Bia, mas a resposta que eu precisava dar era ali, tipo, tem que ser uma coisa rápida, por exemplo, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, na qual eu preciso já ter uma resposta. Então, você tem pelo menos segundos, eu acredito que você tenha para responder. Então, quando você tá ali mediante uma situação que exige uma resposta sua rápida, não reaja no primeiro momento. Respire e pense ali rápido em segundos na melhor resposta que você pode dar. Agora, se você consegue um tempo para pensar melhor em uma resposta, para analisar melhor os fatos do que aconteceu e tudo, utilize desse tempo, porque normalmente quando a gente já responde de imediato, quando a gente já reage a algo, nós estamos agindo pelo lado emocional. E os vídeos todos até aqui a gente falou muito sobre o lado emocional, sobre as emoções. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a racionalidade, usar a lógica para as coisas. Então, para você ter uma boa gestão emocional, para você ter inteligência emocional, você vai ter que usar a lógica, você vai ter que usar a sua racionalidade. Por quê? Vocês já ouviram falar em crimes passionais? Que é movidos ali pelo calor do momento, seja ciúme, crimes de raiva, coisas assim. Por quê? Porque a pessoa deixou-se se levar pela emoção que ela estava sentindo naquele momento. Por isso você não pode reagir. Porque o que acontece? Emoções, elas vêm e vão. Emoções são passageiras. Você pode sentir outras vezes? Sim, você vai sentir outras vezes essas emoções. Só que elas não vêm e ficam. O que fica é o sentimento, mas até os sentimentos eles tendem a passar e a gente fazer outras coisas da vida. A gente não vive só focado em uma sensação, entende? Então, por exemplo, aconteceu algo e eu fiquei ali extremamente chateada, fiquei com raiva, querendo já ir pra cima, partir pra briga. Não, você vai primeiro respirar e pensar no que você vai fazer, na resposta que você tem para dar. Se você não consegue fazer isso, quer dizer que há um total descontrole emocional, há uma falta de inteligência emocional. E lembrando que eu falei nos vídeos todos sobre inteligência emocional, mas não existe um ser humano que ele tem 100% a inteligência emocional, porque é algo que se aprende até os últimos dias de vida. Que nem eu falei aqui pra vocês sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é pra vida inteira. Não vai chegar em nenhum ponto que você, eu já tenho muito autoconhecimento e não preciso mais, eu já tenho muita inteligência emocional e não preciso mais. Não, é algo que a gente vai desenvolver até o nosso último dia de vida, entende? Então é algo de extrema importância. Então, colocar a racionalidade nas decisões que você vai tomar vai te ajudar muito nessa questão emocional. Porque quando a gente coloca a racionalidade, quer dizer que a gente está analisando as coisas com fatos. Então, por exemplo, se você parar friamente para pensar em uma briga de trânsito, se você se levar pelo calor do momento, você vai partir para cima de outra pessoa que de repente encostou no seu carro, ou às vezes você tá errado, mas no calor do momento você quer estar certo, você quer brigar, fazer alguma coisa do tipo. Agora, quando você racionaliza, você sentiu o impacto, bateu o carro, é só um exemplo, tá? Bateu no meu carro. Se você já abre a porta e já sai fazendo um escarcéu, já tá montado todo o circo ali e a outra pessoa provavelmente vai responder do mesmo jeito que você. Para uma pessoa não te responder com agressividade quando você dá agressividade primeiro, essa pessoa tem que ter um controle emocional extremo. Porque o ser humano, ele tende a responder da mesma forma, na mesma moeda. Então, foram agressivos comigo, eu vou responder com agressividade. Então, se você for agressivo e a pessoa responder com tranquilidade, com racionalidade, ela tem um bom controle emocional. Ou ela, de repente, ali tem alguma questão
mental de ser mesmo racional, alguma patologia assim no tipo, né? Mas normalmente ela tem um bom controle emocional. E isso é importante por quê? Pela sua segurança, pela sua saúde, muitas vezes também, para tudo isso. Porque imagine que qualquer briguinha, qualquer coisa que aconteça, as pessoas queiram partir para agressão, partir para ignorância, gritar. Quando eu vejo esses tipos de brigas acontecendo, eu fico pensando, gente, mas que para que tudo isso, né? Para que esse absurdo? E de um lado você vê pessoas defendendo, falando, tem que ser assim mesmo, pessoas puramente emocionais. E do outro lado você vê pessoas mais racionais. E muito se falam de que as pessoas não são tão emocionais, mas as pessoas que se deixam levar pelo momento são puramente emocionais. E isso não tem a ver com gênero, porque costumam falar que as mulheres são mais emocionais. Na minha concepção, as mulheres elas são mais racionais. Nós temos as questões biológicas, hormonais, que são normais durante o mês, que nem eu falei sobre o vídeo de TPM, ou não falei ainda, não sei se eu vou colocar depois, mas tem um vídeo gravado sobre TPM. E o que acontece é que costumam falar que mulheres são mais emocionais, mas eu não acredito que seja. Eu não sei o senso comum, mas você tem que observar. Quem mais age por impulso? Quem mais age por emoções? Então, tanto homem quanto mulher, o ser humano que ele age mais por emoção, ele é puramente emocional. Então, quando dizer assim, essa pessoa é muito emocional, você tem que ver se essa pessoa, ela é uma pessoa analítica, é uma pessoa racional, se ela analisa tudo, se ela observa, se ela fala, se ela pensa antes de falar, se ela gosta de agir só depois de observar muito, é uma pessoa racional. Agora, uma pessoa que sempre age no calor do momento, uma pessoa que você consegue provocá-la facilmente, essa pessoa é emocional e principalmente há um descontrole emocional, porque quando você se deixa levar pelas suas emoções, você tá ali mostrando que você é totalmente influenciado pela questão emocional. Então pode ser que você também seja influenciado pelas emoções que vêm de fora de você. Porque se você não consegue compreender as suas emoções e ter esse controle, tá? Não tô falando sobre o controle das emoções, porque emoção é uma coisa que não se controla. Lembra sobre o vídeo de emoções versus sentimentos? Sentimento se controla, emoção não. Você sente a emoção, porque a gente tá aqui pra sentir todas as emoções. Então você sente raiva, estresse, ódio, seja lá o que for, ciúmes, e você vai pensar, tá, eu estou sentindo isso porque claramente sou um ser humano e sinto essas emoções, mas o que eu vou fazer com essas emoções? Então, o vídeo é sobre isso, sobre como você vai reagir ao invés de já responder ali no calor do momento. Então, cabe o autoconhecimento em primeiro lugar. Então, assim, se você não está consciente disso, você vai continuar respondendo no calor do momento. A partir do momento que você sabe, porque muitas pessoas não sabem, elas estão agindo no calor do momento e elas não sabem que elas são emocionais. Na cabeça delas, às vezes ela até pensa que é racional, mas não é. Se você se deixa levar por um sentimento, você é uma pessoa puramente emocional. E o oposto, tem gente que é totalmente racional e não tem nem um pouco do lado emocional. Não que ela não tenha, ela aprendeu realmente a controlar isso. Ela sente as emoções, mas não deixa ser levado por essas emoções. Então, ser racional, muitas pessoas associam a uma coisa negativa, mas não é uma coisa negativa. Uma pessoa racional, eu tô falando de pessoas saudáveis, tá? Não tô falando de sociopatas, psicopatas que não têm as emoções. Tô falando de pessoas saudáveis, que sentem as emoções, mas conseguem organizar, ter uma gestão emocional e responder da forma adequada, no momento certo, ou simplesmente dar aquela respirada. Porque você não é obrigado a responder na mesma hora. Só, alguém pergunta, porque não sei o quê. Você fala, calma, respira e fala, e conversa. E tenta conversar como um adulto civilizado. Eu sei que tem horas que o sangue ferve, que a gente tá ali puramente. É puramente normal.
Só que a maneira como a gente vai reagir tem consequências. Consequências para você, consequência para outras pessoas, consequências sobre a vida, sobre a segurança das outras pessoas e da sociedade. Então, um ato que você toma, ele influencia não só a sua vida, mas como a de outras pessoas também. Então, a gente tem que ter a responsabilidade emocional, a responsabilidade social no meio em que vivemos, com as pessoas em que vivemos. Eu tenho certeza que você não quer colocar a vida de quem você ama em risco. E hoje em dia as coisas estão muito difíceis, a gente não sabe em quem a gente pode confiar ou não, como a gente pode falar ou não. Então, às vezes, você se leva no calor do momento e aí tem uma pessoa ali que tá já assim, não tem muito o que perder na vida, e às vezes você tem, ou às vezes você não tem, você tá do outro lado. Então a gente tem que começar a mediar essas situações, a ser um pouco mais racional. Então traga mais racionalidade pro seu dia a dia. Daquela forma que eu falei pra você. Não tenta esconder suas emoções, porque você não vai conseguir. Porque as emoções, elas vêm. Elas não pedem licença, tipo, ai, deixa eu ir aí, não é que nenhum pensamento, um sentimento que lhe vem na sua mente e você escolhe se vai ficar remoendo, pensando naquilo ou não. Não. Uma emoção, ela chegou, veio, deu a sensação que ela tinha pra dar, aí ela vai embora. Aí o que você faz com isso? E aí entra sua gestão de emoções. O que eu faço com essa emoção que eu tô sentindo? Vou aceitá-la e deixá-la fluir ou eu vou ficar remoendo aquilo? Aí cabe a sua decisão. Por isso, aprenda a não reagir. Aprenda a ser racional. Quando você vê uma pessoa que ela não reage, ela é racional. Tá cheio de vídeo por aí de ai, não reage, ai, não sei o quê, mas ninguém fala sobre como é ser assim. E nesse vídeo aqui eu dei uma pequena explicação também. Não sou expert, tá? E como eu disse nos outros vídeos, sempre buscar ajuda profissional, ajuda de alguém para poder ali realmente equilibrar o seu lado emocional. A gente tem profissionais qualificados hoje para isso. Aqui eu conto mais as minhas experiências mesmo, tá? Então sempre que converse com alguém, sempre tente desabafar. Porque isso daqui é mais uma ajuda. Há pessoas que elas vão conseguir se desenvolver sozinhas, outras precisam de ajuda e não tem problema nenhum em você ter ajuda. Na verdade, a vida é mais fácil quando você pode ter e confiar em alguém. Fica muito mais fácil de você entender as suas emoções, as suas expectativas sobre a vida, sobre ter um autoconhecimento. Então, assim, precisou de ajuda, contate os profissionais da área, tá? Aqui é mais um vídeo de reflexão, quem sabe possa te ajudar na sua caminhada. Então, se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!